destravou tudo no Vasco da Gama. E Marcos Lamacker chega com força total. O Vasco contratando atacante por 45 milhões de reais. É, meu amigo Vascaíno. Também tivemos a definição das datas com relação aos jogos entre Vasco da Gama e Santa Fé pela Copa Sul-Americana. Então você quer ficar ciente de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama, nos acompanhe até o final. Meus amigos, hoje, um dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O Vasco pegou firme do batente, porque tem uma parada duríssima pela frente, que é a equipe do Cruzeiro. Vamos ficar no aguardo para ver se o nosso treinador vai fazer alguma mudança na equipe titular do Vasco da Gama. Mas a grande notícia hoje, dentro de campo, foi com relação à situação da data do jogo entre Vasco da Gama e Santa Fé. E eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Conforme vocês sabem, o Santa Fé eliminou ontem o River Plate lá no Monumental de Nunes. O Vasco da Gama vai jogar a segunda partida no Rio de Janeiro. Então, a primeira partida é em Bogotá, no dia 8, perfeito, de setembro. Dia 8, o Vasco visita o Santa Fé. E no dia 15 é o jogo de volta para a gente poder enfrentar o Santa Fé no estádio de São Januário. O Vasco passando vai pegar Boca ou São Paulo. Perfeito? Bora aqui falar agora sobre a situação que destravou aí na justiça. E bora começar falando aqui sobre a situação do empréstimo DIP. Por quê? A gente finalmente teve o parecer, o único parecer que faltava do Gatekeeper, tá? Que é o fiscal da AJ, da Administração Judicial, reconhecendo que houve avanços efetivos no modo de governança do gigante da colina. Perfeito? Então, agora, a gente já tem um parecer favorável do Watchdog, temos o parecer favorável também do MP e também temos o parecer favorável do AJ e do Gatekeeper para a situação do DIP de 150 milhões de reais. E outra situação, a venda para o Marcos Lamacker foi descravada também. Perfeito? Porque o desembargador César Cury ordenou que a juíza de primeira instância, que é a doutora Simone, verdadeiramente dê um parecer sobre a questão da abertura de concorrência, perfeito? Então, tudo descravado aí no Vasco da Gama, nessa tarde de hoje. As coisas finalmente aconteceram. Bom, e bora falar aqui sobre a situação de reforços. Por quê? A gente sabe que o nosso Bruno Duarte está chegando aí no Rio de Janeiro ainda essa semana para poder fazer exames médicos, para assinar um contrato de 2 anos e meio com o Vasco da Gama e realizar exames médicos. Tá? Laureano tem dito aqui nas lives, nos vídeos, que espera que esse jogador verdadeiramente venha a fazer o que ele fez lá na Sérvia. Se ele repetir os números que ele teve lá na Sérvia, vai ser um baita de um jogador. Agora, notícia muito boa mesmo, é que o Vasco da Gama avançou pela contratação do jogador
Pablo Solari, eu já tinha falado isso aqui em alguns vídeos, e confirmado aí uma proposta de 45 milhões que o Vasco ofertou à equipe russa do Dinamo Moscou para poder liberar o bravo Pablo Solari, um baita de um jogador que atuou com o Colídio lá no River Plate, um cara que tem muitos recursos ali, certo? E já era para o Vasco ter feito esse tipo de situação. Por que, que eu estou falando isso? Amigos, o Vasco ficou muito tempo ali perdendo com o João Mercado, perfeito, e não para por aí. E não para por aí. Se tem atacante chegando, também tem zagueiro chegando aqui no Vasco da Gama. Situação do Arthur Chaves também é uma situação que está muito bem encaminhada entre o Vasco da Gama e o Hoffenheim para o Vasco da Gama ter esse jogador. O Vasco quer entregar mais atletas aí, principalmente porque passou pela Copa Sul-Americana, né? Tem grandes chances também de passar pela Copa do Brasil. E o que chama muito a atenção da gente é que o Vasco já tinha contratado um camisa 9, que é o jogador que está vindo lá da Sérvia, e o Vasco, o Bruno Duarte, e o Vasco da Gama também. Olha só que legal. O Vasco é muito próximo aí também do Rafael Navarro, né? A negociação com o Rafael Navarro foi muito mais fácil, foi muito mais dentro daquilo que o Vasco poderia fazer, porque foi um jogador que foi oferecido ao Gigante da Colina numa dinâmica muito simples, né? Onde o Vasco pagaria pelo empréstimo do jogador, o jogador batendo metas com a camisa do Vasco, até o término do contrato dele, o jogador assinaria com o Gigante da Colina em definitivo, perfeito? Então a gente vê aí que o Marco Lamarca está chegando com força total. Essa situação do Solari é uma situação muito esplendorosa aí para a comunidade vascaína, assim como essa situação do DIP, né, gente? Porque vai aliviar muito a situação do Vasco, esses 150 milhões, além de a gente também ter a situação ali na venda da Vasco da Gama SAF sendo avançada. Agora, a gente se pergunta, será que vai ter alguém para competir com o Lamáquia? Será que vai aparecer outra proposta? Sim ou não? Isso que eu queria saber. Bom, mas vamos aguardar, né? Porque se não aparecer, a situação ainda vai ser mais rápido ainda. Agradeço muito pela sua atenção, meu amigo vascaíno. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e te encontro mais tarde na nossa live aí das 9h30. Perfeito? Valeu!